A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e uma boa noite de bênção, uma boa noite de paz a todo ouvinte da palavra do Senhor. Eu, como muitos já sabem, sou o pastor Emanuel e toda quinta-feira e todas as quintas-feiras eu tenho trazido para louvor e para a glória do nome do Senhor uma live, tenho postado uma mensagem vinda da parte de Deus para enlevo da tua vida espiritual. E hoje, como não diferente das quinta-feiras anteriores, eu aqui estou. Quero primeiro agradecer a Deus que tem me dado mais esta oportunidade. Quero agradecer a você que tem me dado o privilégio de ter você como ouvinte das mensagens da palavra do Senhor que o pastor Emanuel tem pregado. Quero agradecer a você que tem se inscrito no canal, você que tem compartilhado com teus amigos, seus irmãos, aqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Eu quero te agradecer por isso e quero desejar a você toda a sorte de bênção espiritual para toda a tua vida e toda a sua família também. Eu quero pedir você, tanto quanto não tem se inscrito ainda e que não tem compartilhado esta mensagem, que você assim faça, para que melhor nós possamos estar divulgando a palavra do Senhor, para que junto nós possamos juntar as brasas, unir as brasas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero nesta noite está dando continuidade da mensagem que preguei na semana passada, onde o título, o tema da mensagem era as 3 razões pelas quais as ovelhas se desviam. E a semana passada eu preguei aqui para os amados irmãos a respeito de uma das razões. E eu, inclusive, falei que a razão pela qual eu pregaria, como preguei na semana passada, era a maior de todas as razões, no meu entendimento, para que as ovelhas se percam. E eu falei que estes eram os maus pastores. E quero também te pedir, você que não assistiu a mensagem da semana passada, assista para que você possa entender também a mensagem desta semana. Esta semana eu estou pregando a segunda causa, o segundo motivo pelos quais levam a ovelha do Senhor a se desviar, ou seja, a se afastar do caminho do Senhor. Eu estarei lendo a mesma referência bíblica que li na semana passada. Então, eu quero pedir você, tanto quanto possível for, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 15, no verso de número 4. Amém? Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 4, diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa-as no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até que venha achá-la. Amém, meus amados irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta noite, desde já, estar me utilizando da mesma introdução que fiz na semana passada. Na semana passada eu falei com você que o que me levou a buscar as razões pelas quais as ovelhas do Senhor, elas se perdem, foi exatamente porque eu soube de uma pesquisa e que nessa pesquisa consta que o número de cristãos, evangélico-cristãos, praticantes no Brasil é um número expressivamente grande. Por outro lado, essa mesma pesquisa revela que o número
de pessoas que se afastaram, que se desviaram do caminho do Senhor, é tão grande quanto o número de pessoas que estão praticando o Evangelho. Isso me causou uma estranheza, uma consternação, e eu decidi fazer uma pesquisa. E não fiz uma pesquisa indo para a rua, não contratei uma empresa de pesquisa como o Ibope e outras mais, mas eu fui pesquisar dentro das Escrituras Sagradas. E ali, de acordo com alguns textos das palavras de Deus, como lá no livro de Salmo de número 23, como no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, todo o capítulo 34 do profeta Ezequiel, como eu também estive lendo em outros livros, como o Evangelho de João, no capítulo de número 10, como no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, como agora aqui há pouco eu li o versículo de número 4, e também, meus amados irmãos, em Atos Apóstolos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso de número 22, enfim, eu fiz o exame das Escrituras e cheguei a algumas conclusões. E uma dessas conclusões que cheguei é que existem 3 motivos pelas quais as ovelhas do Senhor se perdem. Primeiro motivo, eu já dissertei contigo a semana passada, que eu falei que são os maus pastores. O segundo motivo, que é o que estarei dissertando na mensagem de hoje, são as próprias ovelhas. É isso mesmo que você está ouvindo na noite deste dia. As próprias ovelhas, muitas das vezes, são culpadas delas próprias se desviarem do caminho do Senhor. E na noite deste dia, eu quero glorificar a Deus pelos pastores que têm dado valor às ovelhas do Senhor, pastores que têm valorizado o preço que foi pago por elas, e assim sendo, eles têm pregado a verdade, têm pregado a justiça, têm pregado o perdão, têm pregado a renúncia, têm pregado contra o pecado, não se preocupando em estar agradando ao homem, mas preocupado sim em agradar ao Deus Todo-Poderoso, o dono do aprisco, o dono das ovelhas, aquele que pagou um alto preço por ela, preço de sangue na cruz do Calvário. Esses pastores, eles merecem todo o meu respeito, toda a minha admiração, porque eles, muitas das vezes, eles têm deixado até mesmo de cuidar de si próprio para doar o seu tempo, para doar o seu amor, para doar, quem sabe, às vezes, até mesmo parte do tempo que deveria ser dado à sua própria família para cuidar do rebanho do Senhor. Eu quero parabenizar você na noite deste dia, pastor, porque você tem sido um exemplo, você tem sido o verdadeiro homem de Deus, para que as ovelhas se espelhem em você. E nesta noite, nós não podemos deixar de entrar no mérito desta questão, sem que primeiro nós destaquemos que muitas ovelhas têm se perdido porque não têm dado ouvido, não têm dado crédito, têm negligenciado aquilo que esses tais pastores têm lhes ensinado,
tem lhes mostrado. Tem sido desobediente. E aqui eu vou usar o mesmo texto que usei a semana passada, só que dentro de um contexto diferente. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 13, no verso 17, que as ovelhas devem obedecer ao seu pastor. Coisas que nos dias de hoje nós temos visto que por parte de isso é muito complicado. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos ovelha dizer que não tem que dar satisfação ao seu pastor, que ele é homem como nós, e é verdade, somos mesmo homens e pecadores como vocês, só que com uma diferença: fomos levantados pelo próprio Deus para velar pelas almas de vocês, para cuidar das almas de vocês, para que vocês não se percam naquele grande dia. E não podemos deixar de falar em desobediência, irmãos, sem nos voltarmos lá para o princípio, lá para o Éden, onde ali o bom pastor, ele deu uma ordem, aquelas únicas 2 ovelhas que ali estavam, e elas desobedeceram a ordem do bom pastor. A partir daí, o caos está instalado no mundo. O problema está batendo a nossa porta. O próprio Senhor, quando ele fala com Caim a respeito da sua situação pecaminosa, ele diz: olha, o pecado ele bate à tua porta, jaz à tua porta. Cabe você rejeitá-lo. E até os dias de hoje, muitas e muitas ovelhas têm se perdido porque não têm atentado para mensagens como essas. Mensagem que eu tenho certeza que esses tais pastores têm pregado, que esses tais pastores têm ensinado, mas que você tem negligenciado. E aí, sabe o que acontece? Daqui a pouco está lá fora. E depois que está lá fora, para voltar, a luta é muito maior. A luta é muito mais intensa. Você sabe que a palavra de Deus nos ensina que um espírito imundo, quando sai de um corpo, ele vaga por lugares áridos, mas em um determinado momento ele decide voltar àquele corpo. E a Bíblia diz que quando ele volta, nas ocasiões em que ele volta, e que encontra aquela casa, ou seja, o corpo, o interior daquele homem, varrido e adornado, a Bíblia diz que ele ali penetra. E não somente ele, mas mais 7. E o segundo estado do homem torna-se pior do que o primeiro. Você já observou que alguns desviados da casa que todos os desviados da casa do Senhor, aquele que bebia, quando ele se afasta do aprisco, ele bebe muito mais. Aquele que roubava vai roubar muito mais. Aquele que usava droga vai usar muito mais. Amados irmãos, hoje estou aqui trazendo uma palavra esclarecedora para a tua vida. Para você que, quem sabe, está na corda bamba, está cocheando em 2 pensamentos, eu quero dizer para você nesta noite: fique firme com o Senhor. Deixa que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na tua vida. A Bíblia diz: não deis ouvido ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Só, meu amado irmão, que existe uma coisa que eu preciso te dizer: não tem como você resistir ao diabo sem que você se sujeite a Deus. A única forma que há de você resistir ao diabo é você se sujeitando a Deus, ou seja, obedecendo a Deus. Primeira desobediência que nós vamos ver que a grande maioria das pessoas que se perdem praticam é não querer
conhecer as Escrituras Sagradas. Um desconhecimento total das Escrituras Sagradas. São pessoas que estão dentro da igreja, mas não conhecem o seu livro de regra, de fé e de prática. E aí, essas pessoas, muitas das vezes elas são levadas por vento de doutrina. Muitas das vezes elas são levadas por situações adversas e contrárias aos dogmas da palavra do Senhor. Eu quero nesta noite, meu amado irmão, te dizer o que a Bíblia nos ensina, lá desde o início do Primeiro Testamento. Nós vamos ver o profeta Oséias dizer que o povo se perde por falta de conhecimento. Jesus, ele repete estas mesmas palavras, dizendo que o povo perece por falta de conhecimento. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, meu filho, a palavra de Deus, ela pode ser útil para a sua salvação e tornar você apto para toda boa obra. E não foi diferente o que o Senhor falou com Josué. Falou que ele devia manter, guardar o livro desta lei, meditar nele de dia e de noite, para que ele fosse bem em todos os teus caminhos. E é por esta razão que muitas pessoas têm se perdido. E por falta de conhecimento, você não pratica aquilo que a Bíblia nos ensina lá no Salmo 1. E aí, sabe o que acontece com a sua vida? Você vai por conselho de ímpio. Pessoas que não têm a mínima capacidade de sequer se aconselhar ou aconselhar a si próprio, como queira, mas você acaba ouvindo o conselho deles. E aí, sabe o que acontece depois? Você cai numa desgraça, você cai numa fatalidade, você se aparta dos caminhos do Senhor. Por você não conhecer as Escrituras, você tem praticado exatamente o que diz as Escrituras Sagradas, lá em 1 Tessalonicenses 5, 22, que abstém-vos de toda aparência do mal. Não é de alguma aparência do mal, não, irmão. É de toda aparência do mal. Deixa eu te dizer uma coisa que todo cristão precisa saber disso. Você sabe que o diabo, ele só vai te tentar naquilo em que você o serviu no passado. Ou seja, ele só vai tentar te destruir, só vai tentar te derrubar naquilo que você foi escravo dele no passado. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que está de pé, aliás, melhor dizendo, aquele pois que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu venho aqui hoje trazer uma palavra de Deus para você que ainda está pensando que está de pé, para você tomar cuidado para que você não venha cair. E para você que já caiu, para que você corra e volte para os braços do Senhor, porque Ele está te esperando. Ele está te aguardando com os braços abertos. A Bíblia diz que aquele filho, ele, por não ter tido paciência, que é uma outra causa que tem levado muitos a se perderem, e ele não teve paciência para esperar chegar o momento dele receber a sua própria herança. O que ele fez? Ele pega com seu pai a parte que lhe cabia na tua herança e vai para o mundo. Abandona a casa do pai. Ou seja, a precipitação.
E a Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, lá na carta dos Hebreus, no capítulo de número 12, a Bíblia vai nos ensinar o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem de tão grande testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. E aí ele, no verso seguinte, de número 2, diz o seguinte: olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E por desconhecimento também das Escrituras, muitos têm olhado para homens, para lideranças, muitas das vezes, como se fosse modelo de santidade, modelo de credibilidade, se esquecendo que nós somos homens, que nós também falhamos. E toda vez que você olhar para mim, irmãos, que você olhar para o seu pastor, que você olhar para o teu irmão e quiser tirar ele como modelo de alguma coisa, você está sujeito a cair junto com ele. Porque todos nós, se não vigiarmos, podemos tropeçar. E ao tropeçarmos, com certeza, podemos cair. E se você estiver olhando para alguém que não seja o Senhor como modelo, como espelho para a tua vida, você está prestes a ser derrotado. Porque a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus. Quantos e quantos relatos, amados irmãos, eu já ouvi de pessoas que estão fora da igreja. Mas o que houve, fulano? Você ia tão bem, estava caminhando tão bem. Eu fiquei decepcionado com o meu pastor. Ué, mas o que houve? Porque meu pastor falou isso, falou aquilo no passado, e agora ele não está cumprindo. Olhou para homem, irmãos. Olhou para homem, deixou de olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, e foi olhar para homens. E por isso está lá fora. E o que é pior, que muitas das vezes, aquele que foi o causador da decepção, ele continua ali na presença do Senhor. Pode ser que de hoje para amanhã ele se arrependa, ele suba, e você que ficou olhando para ele, que está lá fora, não tem do arrependimento, você fica. Olha que perigo. Tudo isso, o culpado é você, ovelha. Sabe por que você é culpado? Porque você não tem se aplicado em aprender a palavra do Senhor. Você tem ido por vento de doutrina. Você tem seguido falsos mestres. Ainda que ele esteja te ensinando errado, você tem a capacidade de conhecer o certo, porque eu tenho certeza, e se você não tem, já deveria ter uma Bíblia Sagrada para que você examine as Escrituras. Outro motivo pelos quais as próprias ovelhas, elas se perdem, é quando elas ficam cocheando em dois pensamentos. Elas ficam flertando com o mundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso de número 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo. Mas as concupiscências da carne, as concupiscências da vida, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, são do mundo. E elas passam.
Mas aqueles que permanecem no Senhor viverão eternamente. Muitas das vezes, nós temos dificuldade, irmãos, quando passamos pelo meio da rua, para descobrir se é um cristão ou uma pessoa qualquer. Porque a vaidade, principalmente nas mulheres, ela tomou conta do homem e muito mais da mulher, que você não consegue, em alguns casos, fazer a diferenciação entre quem é igreja e quem é mundo. Muitas das vezes, isso já aconteceu comigo, eu passo indo para a igreja e as pessoas sabem porque eu sou ando de terno e com a Bíblia debaixo do braço, então sabem que eu sou um cristão, ou pelo menos todos que andam assim deveriam ser. E eu dou boa noite, eu cumprimento com boa noite. E a pessoa me responde, irmãos, para tristeza minha, como com a paz do Senhor. E eu, quando conseguia enxergar melhor, olhava para o rosto dessas pessoas e via que não tinha nenhuma semelhança com a santa mulher de Deus. Um brinco desse tamanho na orelha, o beiço todo borrocado, o olho todo lambuzado. Eu falo, meu Deus, tem de misericórdia, o que é isso? Se parece com uma série de coisas, menos com uma mulher de Deus. Aqueles homens com aquelas calcinhas apertadinhas, parecendo sei lá o quê, parece com qualquer outra coisa. Você se parece com qualquer outra coisa, menos com um homem de Deus. E quando você fica flertando com o mundo, você está muito próximo de estar lá fora. E aí, depois você vai ficar procurando desculpa, procurando razões em outras pessoas para justificar a tua queda. Mas eu venho como boca de Deus hoje aqui, para trazer um alerta para você, homem de Deus, mulher de Deus. Seja firme, constante, sempre abundante no Senhor, porque as obras das tuas mãos, ela tem valor. E para você, que quem sabe negligenciou no passado e se permitiu ser deixado levar pelo opressor, que novamente conseguiu te enganar, te mostrando que as coisas lá fora são melhores do que dentro da casa do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa na noite deste dia. Jesus está voltando. Volte logo para Ele, antes que Ele volte para buscar a tua igreja. Você tem consciência que o teu nome não está mais escrito no livro da vida. Você foi o causador do próprio Deus tirar o seu nome do livro da vida. Você sabe muito bem que o Espírito Santo de Deus já não habita mais em você. Porque a causa do Espírito de Deus se afastar de nós não é prazerosa aos olhos dele, não. Somos nós, com os nossos pecados, que afastamos ele de nós. Como a Bíblia nos relata lá em Isaías 59. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos. Sabe por quê? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. E eu quero profetizar na noite deste dia, que você que está afastado da casa do Senhor, que as mãos do Senhor estará te alcançando aí agora, neste momento, para te resgatar deste lamaçal de pecado em que você tem vivido, você que negligenciou, você que fez como a Bíblia diz, voltou a
comer do seu próprio vômito, agiu como a porca que depois de limpa se rolou novamente no despojador, ou seja, na lama. Eu quero nesta noite profetizar em nome de Jesus, que se você abrir o teu coração, se você der chance ao Espírito Santo mais uma vez, não importa a situação em que você está vivendo, o Senhor, Ele vai lhe resgatar desta situação. Mas a Bíblia diz que este filho pródigo, a qual eu acabei de contar parte da história dele, houve um momento que ele percebeu que a desgraça da vida dele era tão grande, que a Bíblia diz, se não me falha a memória, no verso de número 7, que ele, Lucas 15, 7, se não me falha, 15, 17, se não me falha a memória, que ele, tornando-se a si, ou seja, ele reconheceu o estado de miserabilidade espiritual que ele estava vivendo. E ele disse, olha, o jornaleiro na casa de meu pai tem pão em abundância e eu aqui comendo alfarrobas ou as bolotas dos porcos, em algumas traduções. Que nesta noite o Espírito de Deus possa tocar no teu coração e você possa cair em si e lembrar que na casa do Pai tem abundância de pão. Na casa do Pai tem águas limpas para você beber. Na casa do Pai tem o refrigério para a tua alma. Tem conforto para o teu espírito e muito mais que isso, certeza da salvação para a vida eterna. Eu quero nesta noite estar fazendo um convite para você que está afastado da casa do Senhor, que aí onde você está, que você faça um concerto com esse Deus, retorne para a casa do Pai, torne-se para si mesmo e fala como o filho pródigo, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor, nosso Deus, e volte para a casa do Senhor. Faça um concerto com o Senhor aí agora, porque Ele vai receber o seu ato, o seu gesto, não será desprezado por Ele de maneira alguma. Eu quero fazer uma oração na noite deste dia. Para você que está prestes a cair, e você que já caiu, mas que eu profetizo em nome de Jesus, que está voltando para os apriscos do Senhor, para que o seu nome novamente seja reescrito no livro da vida. Feche os olhos comigo e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, rendo graças a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar pregando a segunda parte desta mensagem. Semana que vem ainda terá a terceira parte.